Então eu vou fazer uma oração pedindo orientação do Espírito Santo sobre esse estudo. Então aqueles que puderem fechar seus olhos ou como se sentirem mais à vontade. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais essa semana que terminou. Obrigado por seu santo sábado, um dia de descanso, onde podemos contemplar a sua obra, podemos nos relacionar com o Senhor. Esteja conosco nesse estudo, envie seu Santo Espírito, que tudo que seja falado aqui seja a sua vontade, tudo que seja falado esteja na sua palavra. Esteja também com as pessoas que não puderam participar online, mas que elas também sintam a sua bênção. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, amém. Então vamos lá. Sim. Beleza. Então, uma breve recapitulação. A gente já está no 7º estudo, como o Cauê mencionou, e a gente veio desde lá do capítulo 1 de Daniel, com os 3 amigos de Daniel e o próprio Daniel indo para a Babilônia como cativos, né, praticamente como escravos. A gente estudou sobre o sonho de Nabucodonosor, o sonho da estátua, que tinham metais que simbolizavam reinos, e a sequência dos reinos. A gente estudou sobre tudo isso no capítulo 2. A gente estudou sobre a fornalha de fogo, onde os amigos de Daniel foram postos à prova. A gente estudou o capítulo 4 sobre a loucura de Nabucodonosor, que no final ali da sua vida ele acaba se convertendo a Deus. A gente estudou no último estudo o reinado de Belsazar, né? Como passou o reinado da Babilônia. A gente estudou ali que o próprio Deus escreveu na parede que o reino de Babilônia acabou, né? Tinha chegado ao fim. E naquele mesmo instante começou o reinado da Medo-Pérsia, que a gente leu ali no último verso, no verso 31 do capítulo 5, diz assim: E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então ali começou o reinado da Medo-Pérsia. E o reinado era dividido entre Dario e Ciro. Dario era um Medo e Ciro era um persa. Então o capítulo 6 ali vai contar a história do reinado de Dario. Então a gente vai começar a entender aqui como foi essa mudança, né? Como teve essa mudança de Babilônia para Medo-Pérsia. E a gente vai entender o que aconteceu a partir daí, como começou o reino da Medo-Persa. E tudo isso se cumprindo a profecia da estátua, que indicava que o reino da Babilônia passaria, que era simbolizado pela cabeça de ouro. Tudo ali, o que foi profetizado no sonho da estátua, ele se cumpriu quando Belsazar acabou perdendo o reinado para Dario e para Ciro. Então, a gente vai ver como ocorreu essa mudança. Então, eu vou pedir para o Éder, está com a Bíblia aí, Éder, para a gente ler Daniel, capítulo 6, verso 1 e 2. Opa, vou abrir aqui. Tá na tela também. Daniel 6, 1 e 2, né? Isso. Tá. Deu uma travadinha aqui, mas consegui resolver já. Beleza. Daniel 6, 1 e 2, né? Isso. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Beleza. Então, o rei Dario, ele começou ali a
ele começou a mudar o governo da região ali que ele tomou posse, né? Então ele começou nomeando 120 sátrapas, né? Que é mais ou menos a mesma coisa de governador que a gente tem hoje em dia, né? Um governador, ele tem poder ali sobre um estado, ele governa sobre uma região do estado. Então é a mesma coisa se a gente for levar para os nossos dias do que era o sátrapa. Então o rei Dario ali, ele dividiu aquelas terras em 120 estados e nomeou um governador para cada estado para tomar conta daquela parte. E ele também elegeu 3 presidentes para governar para dar ordens, né, para esses 120 governadores. Então o reino foi dividido em 120 governadores e acima de todos esses governadores tinham 3 presidentes. E um deles foi nomeado que era Daniel. Então, aí a gente já começa a entender, a ver que Daniel, ele, mesmo com Dario, Dario já conhecia o nome de Daniel, ele já tinha a sua importância, né? Porque normalmente, quando o rei tomava posse, ele mudava toda a configuração do reino, ele implantava o que ele queria fazer, né? O reinado dele mesmo. E ele mudava todas as pessoas que eram os governantes. Então, por Dario ter mantido Daniel no cargo político ali, ele demonstrava que ele já conhecia a história de Daniel, né? E ele sabia que era uma pessoa correta, uma pessoa justa, provavelmente ele até sabia que ele era temente a Deus, né? Então, ele decidiu manter Daniel no governo da Medo-Pérsia também. Super cargo para ele, né? Ele deu um super cargo, inclusive, né? Um dos 3 presidentes que reinavam sobre todos os governadores. Então, o próximo slide que a gente vai ler, eu vou pedir para o Cauê ler, é Daniel 6, verso 3. A gente vai andando aí na história, né, do reinado. Então diz assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, aí, além de Daniel ser uma pessoa muito correta, muito justa nos seus afazeres políticos, aí tem a principal característica que o rei Dario quis manter ele no governo, porque ele tinha um espírito excelente, né? Ele era uma pessoa guiada por Deus, uma pessoa santificada. Inclusive, ele fala que o rei pensou em estabelecer sobre todo o reino, pensou em dar a Daniel um cargo ainda maior do que os presidentes. Ele pensou em dar para Daniel um cargo que dava sobre poder entre esses 3 presidentes, né? Um nome acima de todo nome, abaixo apenas do rei. Então, de tanto era a imagem, né? O caráter de Daniel. Então, a gente vê aqui que Dario, ele reconhecia, né, que Daniel era uma pessoa inspirada por Deus, uma pessoa santificada e uma pessoa muito correta, né, na sua vida e no seu trabalho, né, no seu cargo político. Então, Ô, Toninho, pode falar. desculpa aí que eu tenho que tirar aqui a apresentação para conseguir tirar do mudo meu microfone. Ah, tranquilo. Mas é só fazer um comentário, né? Veja, o rei Dario era um pagão, né? Inclusive a Média e a Pérsia, né? Eram muito famosas pela diversidade dos deuses, inclusive a adoração ao deus Mitra, né? O mitraísmo, que era a adoração do domingo, vem deles. E de repente eles acabam de invadir um reino da Babilônia, tomam posse desse reino. E assim, é impressionante o mover de Deus, que ele tenha colocado Daniel num poder tão alto, num cargo tão alto, né? Mas além do poder de Deus, né? Deus permitiu que ele tivesse nesse cargo, é porque ele dava um testemunho diante de todos os outros, né? Eu só queria fazer uma aplicação rápida aqui, que às vezes a gente fica pensando que aquele que serve a Deus ele fica como que uma pessoa que abre mão de tudo,
não tem nada de bom na vida dele, que as coisas não desenvolvem. E não é esse o exemplo que a Bíblia está dando, né? A Bíblia diz aqui que um real servo de Deus, Deus coloca como cabeça, né? E para testemunhar para um número maior de pessoas. Aham, exatamente. Muito, muito interessante, né, esse comentário, porque Dario, mesmo não adorando o Deus de Daniel, ele reconhecia que Daniel era uma pessoa diferenciada, né? Era uma pessoa que se importava muito com esses valores espirituais, né? Além do que ele já fazia de muito correto no seu trabalho, né? Então eu vou pedir para a Lid ler o próximo verso. O Cauê, se você der um alt tab, aí acho que volta, viu? Sem sair da apresentação. Alt Tab, vou fazer esse teste aqui. Vocês estão me ouvindo? Vamos. Sim. Daniel 6:4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Será que se alguém procurasse um defeito, alguma culpa em nós, será que alguém encontraria? Que exemplo de Daniel, né? Sim, fiel a toda prova, sempre temente, não tinha. Como dizem hoje, né? Zero defeitos. Então a gente vê aqui que teve, eu diria, um ciúmes, né? Uma inveja pelos outros presidentes, porque eles viam que Daniel tinha esse reconhecimento do rei, né? Do rei Dario. Então, os presidentes ali, eles procuraram na vida de Daniel, no trabalho, no cargo que ele exercia, ou nas influências que ele tinha, eles procuraram um defeito dele, uma coisa que eles podiam acusar ele diante do rei. Mas ali o relato fala que ele era muito fiel e não acharam nele culpa alguma. Então, eles não acharam nenhum defeito no caráter de Daniel. Mas aí eles tentaram procurar outras coisas. A gente vai ler no próximo verso. Eles não acharam nenhum defeito de caráter, defeito do trabalho dele. Então eles procuraram em outra regra, outra via. Eu vou pedir para a Jana ler para a gente o verso 5, por favor. Sim. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Beleza. Então, a conclusão que eles chegaram, né? A gente não vai achar nada para acusar Daniel, se não ser a gente procurar na lei do seu Deus. Então, eles sabiam que o único ponto que eles chegaram à conclusão que o único ponto que eles poderiam acusar Daniel é jogando Daniel contra o Deus dele, o Deus de Daniel, né? O Deus bíblico que Daniel seguia. Então, eles procuraram na lei de Deus, na lei da Bíblia, um ponto para poder acusar Daniel, poder jogar Daniel contra o rei Dario. Se a gente for parar para pensar, isso é uma forma, assim, né, de perseguição. E nós, né, como conhecedores cristãos, muitos estão aprendendo, a gente às vezes pode se encontrar numa situação parecida, né? Porque muitas vezes, né, a gente ouve relatos de pessoas que são bacanas e tudo mais, e ainda assim, né, parece que são perseguidas, e geralmente as pessoas pegam nessa parte, né? Na questão da fidelidade a Deus, querem confrontar a pessoa com relação à religião, ou, né, mas tal coisa você está fazendo, você não é crente. Então, Daniel ali, ele meio que ele enfrentou perseguição, né? Ou seja, estava tudo certo, ele fazia o seu melhor, era fiel a Deus, e começaram a persegui-lo. Sim, esse comentário, inclusive, é muito interessante, porque a gente começa a fazer paralelos com a nossa vida, né? E paralelos com o que a gente ainda vai viver, que a gente já estudou de Apocalipse 13, né? Que lá também vai ter uma perseguição no final dos tempos, também vai ter um decreto de morte. Então a gente começa a ver
que tem paralelos de Daniel nos dias de hoje. Tem uma frase que o Rodney falou semana passada que eu achei sensacional, que ele falou assim: se você quer conhecer o futuro, basta você olhar o passado, porque é justamente isso, a história sempre se repete. Então a gente vai ver que aconteceu no tempo de Daniel, acontece nos dias de hoje e vai acontecer no fim dos tempos. Quando Jesus estiver para voltar, vai ter o decreto de morte que a gente já estudou em Apocalipse 13. Então a história se repete a cada momento. Então é muito importante a gente ver esses relatos e trazer para a nossa vida, né? Trazer para a nossa vida no sentido que a gente sofre perseguição hoje em dia, seja no trabalho, seja no ambiente familiar. A gente, às vezes, por praticar uma fé, por se dedicar a uma fé, a gente sofre perseguição nos dias e ainda vai sofrer muito mais, conforme a gente estudou em Apocalipse. Então, vamos para o próximo verso. Eu vou pedir para o Luiz Fernando, ele está aí com a gente, Jana? Mas Deus dá a vitória, né, Toninho? Sim, com certeza. Sofre perseguição, mas a vitória Deus concede. Ainda vai ver no final aí do estudo, né, que tem a parte feliz. Amém. Não, tô sozinha hoje, gente. Sim, então tranquilo. Eu vou pedir para o Mateus ler para a gente. Então, você pode ler para a gente, Mateus, o verso 6 e o verso 7? Tá na Leio tela. sim. Tá na tela. Verso 6 e o verso 7? Isso, perfeito. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, sim. Verso 6 e verso 7. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os profetas e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento. Este é o mandamento, né? Que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Perfeito. Valeu, Mateus. Opa. Então, a gente vê aqui que aquela inveja, aqueles ciúmes que os presidentes sentiram, eles se transformaram em mentiras, né? Eles chegaram pro rei e falaram que todos os prefeitos e os sátrapas se reuniram e escolheram, eles informaram o rei para ele fazer um decreto, né? Deram a sua opinião. Mas isso era uma mentira, porque o Daniel não estava no meio desse conselho que eles fizeram, né? Não estava todos os presidentes, né? Então, eles praticaram uma mentira diante do rei. E eles pediram, né, para o rei estabelecer um decreto, onde, num espaço de 30 dias, ninguém podia orar para nenhum deus ou qualquer homem, senão ao próprio rei Dario. E a consequência de quebrar esse decreto seria a pena de morte, né? Ele seria lançado na cova dos leões. Então, então o rei, ele se sentiu orgulhoso, ele acabou aceitando esse decreto, né? A sugestão dos presidentes. E ele acabou aceitando, né? Ele não viu maldade no que os presidentes e os sátrapas estavam propondo, né? Ele imaginou que não teria problema nenhum, porque ele tinha essa amizade já com Daniel, né? Mas ele não caiu em si, que isso foi feito justamente para Daniel acabar sendo punido, né? Então Dario acabou aceitando e o rei assinou esse decreto. E aí a gente vai continuar a história, né? Vou pedir para o Janiel. Você pode ler para a gente o verso 10? Toninho, só um comentário, né? Não. E aí, outra, né? A gente tem que tomar cuidado com a bajulação, né? Porque aqueles outros presidentes e sátrapas começaram a conversa com o rei bajulando: ó rei, o Senhor que é o Todo-Poderoso, vive eternamente. Começou assim, você já desconfia. Verdade. Então vamos lá, sou eu, né? Isso. Vamos lá, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos
e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Esse é o verso 10? Isso, é até aí mesmo. Obrigado. Então, Daniel, sabendo do decreto, né, ele foi até o seu quarto e no mesmo instante ele começou a orar, né? E aqui o verso diz que ele tinha o costume de orar, né? Ele não foi orar pedindo o livramento desse decreto. Não somente isso, né? Ele tinha o costume de praticar a oração 3 vezes ao dia, né? Então, a gente tem eu pelo menos, não sei vocês, a gente tem muita tentação de orar somente quando a gente está sofrendo, né? Quando a gente tem um problema, a gente é levado a orar somente nesses momentos. Mas Daniel aqui, ele tinha um sistema de oração, né? Ele era muito sistemático. Ele reservava pelo menos 3 vezes no dia dele, tinha a hora marcada para ele fazer oração, né? Para ele estar conversando com Deus, né? Então, daqui a gente já tira uma lição, né? Uma lição que às vezes a gente tem que orar mesmo quando não tem vontade, né? Porque às vezes a gente é tentado a cair nesse erro, né? De só orar quando a gente tem um problema, quando a gente está em dificuldade, né? Mas o nosso Deus é um Deus de relacionamento, né? Por isso que a gente precisa conversar com Deus, né? Essa é a oração sincera, né? É a conversa com Deus, é expor os seus problemas, expor suas vontades, seus gostos, né? Para Deus ter o relacionamento com a gente, né? É isso que Deus deseja. Outra coisa interessante de observar nesse versículo é que quando ele soube, né, que o decreto havia sido assinado, que não tinha jeito do rei Dario voltar atrás, né? Fala que o decreto não poderia ser revogado. Ainda assim, ele continuou fazendo aquilo que já era de costume dele. E fala que ele entrou em sua casa e havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. Ou seja, era um local onde talvez as pessoas pudessem vê-lo, né? Aí na tela tá dando para ver que é como se fosse um lugar aberto, não sei, uma sacada. E assim, mesmo num momento de dificuldade, com um decreto, né? Decreto quase que de morte, né? Iam jogar ele na cova dos leões. Ele poderia muito bem ter orado lá na cama dele, quietinho, de joelhos. Ou com a janela fechada. Né? Ou eu poderia ter fechado a janela, falar assim, não quero arrumar rolo com ninguém. Mas ele falou assim, o meu jeito é esse, e eu não mudo, né, por decreto algum, ou por perseguição nenhuma. Então, isso aí é uma coisa, assim, que é uma fé que a gente, às vezes, se questiona, né? Porque quantos de nós realmente faria isso, né? Trazendo novamente para os nossos dias. Quantas vezes eu me esquivei de falar para algumas pessoas que eu nem era de igreja ou que eu tinha uma fé para não arrumar rolo ou porque eu já sabia que ia ter algum problema. E isso, sim, é errado, né? Porque Deus pede de nós o testemunho fiel. Então, assim, Daniel, ele foi, assim, uma pessoa que a gente poderia tirar 1000 lições, né? E principalmente nesse versículo, porque ele entrou no quarto dele e orou a Deus com a janela aberta. Não importa se alguém ia ver, se realmente ele ia ter que ir para a cova. Isso aí, assim, é surreal de se imaginar. Ali Daniel quis dar o seu testemunho, né? Ele não quis deixar margem para ninguém pensar que ele se curvava diante do rei, né? Por isso que eu falo que a história sempre se repete. Se a gente se lembrar dos 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha, é a mesma situação, exatamente a mesma. O rei vai lá e faz um decreto para as pessoas adorarem o rei, adorar uma imagem do rei. Ou quem não se curvou? Os 3 amigos de Daniel não se curvaram. Qual foi a consequência? A morte, ser jogado na fornalha de fogo ardente. Mas a gente sabe que eles não morreram porque o próprio Jesus protegeu eles. E aqui a mesma situação. O decreto era que ninguém podia orar para nenhum deus, senão pelo rei Dario. E o que Daniel fez? Ele não se curvou diante do rei. Ele foi lá e orou com a janela aberta para demonstrar para quem quisesse ver que ele não se curvava diante do rei, né? Que ele obedecia a Deus acima de qualquer lei humana, né?
ele obedecia também a lei do rei, a lei dos homens, desde que não entrasse em conflito com nenhuma lei de Deus, nenhuma lei bíblica, né? E Daniel era muito conhecedor da Bíblia, ele tinha o conhecimento dos mandamentos, ele tinha o conhecimento de que Deus não aceita, né, adoração a outros deuses, a imagens de escultura, e isso Daniel demonstrou ser conhecedor da lei, né? Demonstrou que ele obedecia aos mandamentos, obedecia a palavra de Deus. Então, Daniel deu ali o seu testemunho, né? Orando de janela aberta. E a gente vai ver que isso causou a punição para ele, né? Quem queria falar aí? Desculpa interromper. Não, Toninho, desculpa, é o Rodney. Eu te interrompi, desculpa. Pode falar. Na verdade, assim, né? Eu queria dar uma ênfase a uma questão. Se vocês pararam para pensar, o fato dele orar ali na sacada, voltado para Jerusalém, igual fala o verso bíblico, não tem diferença nenhuma se ele orasse dentro do quarto dele. A única diferença era que, assim, naquele tempo, eles tinham essa questão de orar voltado para Jerusalém como saudade daquele lugar que eles foram expulsos e que um dia queria voltar. Então, orar voltado para Jerusalém nada mais é do que um ato de liturgia. Não era um mandamento e não era uma orientação das escrituras para ele naquela época. Por que eu estou dizendo isso? Se ele orasse na sacada, ou debaixo da cama, ou no banheiro, ou qualquer lugar, tanto faz, certo? Mas ele dá uma ênfase que é importante na nossa vida, a liturgia. Ela não é o fim em si mesma, né? Por exemplo, vamos trazer para os nossos dias hoje. Então quer dizer que eu tenho que fazer todo aquele ritual que a igreja peça que eu faça? Tipo, para que eu vá para o céu, para que eu seja leal a Deus? Não. Porém, é importante. Ela não é o fim em si mesma, só que é um meio que leva a Deus. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas eu acho assim, a liturgia é importante, desde que você não faça dela o fim em si mesma, né? Então, o que eu quero só reforçar novamente é o seguinte, a oração dele não deixaria de ser menos importante se ele orasse dentro do quarto. Porém, os judeus que estavam cativos na Babilônia tinham o hábito de orar voltado para Jerusalém para poder clamar a Deus a questão da profecia que um dia eles voltariam do lugar que eles nunca queriam ter saído, né? Então é importante sim a liturgia na nossa vida, porque muitas vezes a gente vê hoje em dia, principalmente no nosso meio de igreja, muitas pessoas desfazendo, né? Querendo desconstruir a liturgia da igreja. Ela não é tão importante que te leva a Deus, porém, ela é importante no seu processo de salvação. Perfeito. Aí você foi certeiro no seu comentário, porque eu ia comentar justamente sobre isso. E eu até separei um verso aqui, que é uma indicação de Salomão, do rei Salomão, que era muito antes de Daniel, né? Ele dá essa orientação, né? Uma orientação, como o Rodney disse, litúrgica, né? Não é um mandamento, não é uma obrigação, mas era uma tradição que o povo judeu tinha. E tá lá em 1 Reis, capítulo 8. Se alguém quiser acompanhar aí, mas eu vou pedir para a Marisol ler. 1 Reis, capítulo 8, verso 47 até o 49. E na terra onde foram levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levaram cativo, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Então a gente vê ali a orientação, né? Uma forma de cultuar a Deus que Salomão instruiu ali, né? Quando vocês, o povo judeu, né, o povo escolhido por Deus, se vocês forem levados cativos para outra terra, vocês orem voltados para a nossa cidade, voltados para Jerusalém. O que isso significava? O que isso simbolizava? Não era questão de salvação ou não, era uma questão litúrgica, uma questão cerimonial. O que simbolizava? Que apontava que eles queriam voltar para Jerusalém,
Jerusalém era a cidade santa, escolhida por Deus. Então, orando, voltado para a cidade, olhando para a cidade, o povo de Deus, ele simbolizava que ele gostaria de voltar para Jerusalém, né? Voltar para a Terra Santa. Eles estavam em Babilônia, estavam no reino da Medo-Pérsia, eles estavam cativos. Daniel, nessa época, ele tinha, os cálculos dizem que ele tinha entre 85 e 90 anos de idade. Então ele já era muito idoso, ele já era um velhinho. E ele passou a vida inteira praticamente como cativo, ele foi levado para a Babilônia muito jovem. E mesmo assim, ele se lembrava que ele não era daquela terra, ele estava naquela terra, mas ele não pertencia àqueles deuses, ele não pertencia àquele reino. O reino dele estava em Jerusalém, a cidade santa. O reino dele era divino. Apesar dele ter uma vida de cativo em outras terras, ele acreditava na Jerusalém, né? Na cidade santa, na cidade escolhida por Deus. Então, é uma forma ali litúrgica que o povo de Deus tinha de adorar a Deus, né? Adorar a terra prometida. E essa esperança que eles tinham de voltar à terra que Deus tinha determinado para o povo de Deus, né? E é a mesma forma que a gente pode pensar hoje, né? A gente está aqui nesse mundo que só tem corrupção, só tem bandido, só tem coronavírus, só tem conta para pagar, não tem praticamente nada de bom. O que resta é um pouco da natureza que não se perdeu do pecado, para a gente apreciar. Então, a gente, mesmo nesse meio caído, a gente tem essa esperança, né? Essa bendita esperança de habitar na Nova Jerusalém, que fala lá em Apocalipse. Então, esse mesmo paralelo a gente traz para os dias de hoje, né? Para a gente ter essa esperança na terra prometida, essa esperança no reino de Deus que não passará. Ô, Toninho, eu vou fazer só mais um comentário e prometo que não falo mais nada, tá? Seguinte, se a gente for trazer principalmente essa aplicação de Daniel para nós hoje mesmo, nossos dias, o que a gente está passando ultimamente? Nós no meio de igreja, né? Nós começamos o ano, como sempre víamos, de repente veio a pandemia. Logo a gente não pôde se reunir mais em igreja. O fato de você ir na igreja e ter o culto e ter toda aquela programação, tal, isso é um ato litúrgico. É um ato litúrgico, né? Porque nada difere de você adorar Deus na rua, em casa, na praça. Para Deus é tudo igual. O fato de ir à igreja é um ato litúrgico. Porém, todavia, entretanto, a gente sabe da importância que tem na nossa vida cristã o fato de congregar entre irmãos, que é um ato litúrgico. E hoje, eu tenho escutado alguns podcasts, cara, de algumas crentes, assim, de cristãos, né? E tem se discutido muito a forma de se reunir hoje. Ah, mas a gente agora se reúne à distância, tem problema, não tem problema, é bom, é ruim, vamos continuar assim, não vamos? Esse é um negócio muito louco de se pensar, porque é o seguinte, se a gente deixar de se reunir, se a gente quebrar essa liturgia que Paulo falou ali no Novo Testamento, né, que nós devemos se reunir, irmãos, e tal, tem Atos também falando isso, se a gente quebra essa liturgia, a gente vai enfraquecer espiritualmente. Eu como indivíduo, ou eu enquanto igreja com meus irmãos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se a gente for cair na falácia das pessoas de, não é importante, vamos assistir, agora a gente consegue fazer online, o pastor faz o culto da casa dele e a gente assiste da nossa. Será que é legal? Será que é favorável para nós? Então, a liturgia, inclusive tem até um livro que eu quero comprar referente a isso, eu tenho falado para a Josi esses dias, a liturgia, por mais que ela não é importante na nossa salvação, ela cumpre um papel importantíssimo no nosso processo de salvação. Então, que a gente fique bem atento a isso para a gente não cair em algumas falácias por aí. Exatamente, né? E a igreja, ela é uma instrução de Jesus Cristo, né? Jesus fundou a igreja, né? Então, a igreja é um meio que Deus disponibilizou para a gente estar envolvido nesse processo de salvação, de santificação, né? É um dos caminhos que levam a Deus, né? É um caminho importante para a gente estar ligado a Jesus, né? A gente está confraternizando entre irmãos, cultuando entre irmãos o nosso Deus, para a gente ter esse relacionamento, né? Entre nós, horizontal entre os irmãos e vertical, nós com Deus, né? Então é importantíssimo essa reunião de irmãos com a mesma crença,
adorando ao Deus verdadeiro, né? Isso é muito importante. Então, vamos seguir aqui na história. Agora é o verso 13. A tia Márcia entrou. Você está aí com a gente? Oi. Bem? Bem. Você lê para a gente o verso 13? Lê, peraí. Um segundo. Verso 13. Eles disseram imediatamente ao rei: Daniel, que é um dos exilados de Judá, não fez caso do Senhor, ó rei, nem da proibição que o Senhor assinou. Ele está orando 3 vezes por dia. Isso. Então aqui os 2 presidentes, né, tirando Daniel, eles acusaram Daniel diante do rei, né? E foram lá dedurar Daniel, porque ele continuava orando não a Dario, né, mas ao Deus verdadeiro. Então, ali a gente vê mais um paralelo de Apocalipse da perseguição que o povo de Deus vai sofrer, né? Perseguição que aconteceu em Daniel. Pessoas acusaram Daniel de estar orando ao Deus verdadeiro, ou seja, Daniel estava certo de adorar o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, só que pessoas acusaram ele de falsa adoração, né? Acusaram ele de quebrar uma lei humana, né? Então, é um símbolo da perseguição que aconteceu em Daniel, acontece nos dias de hoje e vai acontecer, conforme a gente estudou em Apocalipse mais uma vez, né? Então, a gente vê paralelos da história, né? A história, mais uma vez, se repetindo, e a história vai se repetir ainda, né? Ô, Toninho, comentário rápido. Pela forma como eles falam de Daniel, né, que ele fala assim: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é lá dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, né? Você vê que o que estava engasgado na garganta dos demais líderes é que Daniel não era do povo deles, né? Que ele tinha seus próprios costumes, tinha a sua religião, tinha o seu procedimento como pessoa e também, com toda certeza, como profissional. E isso estava, como se diz, gerava uma certa raiva, né, nos demais líderes, que eram líderes provavelmente da Média e da Pérsia, né? Então, isso deixa bem claro, né? E isso pode acontecer também conosco, né? Porque somos cristãos, porque procuramos ter um procedimento reto, porque procuramos fazer a vontade de Deus, ainda que imperfeitos, ainda que falhos. E dependendo do ambiente que a gente se encontra, as pessoas podem usar como chacota, para ficar tirando sarro, para ficar desfazendo da nossa fé. Mas o caso aqui, como vamos ver, né, ao longo da história, é que nós estamos mais preocupados em agradar a Deus que agradar a homens, quando isso for uma atitude oposta, né? Quando eu tiver que escolher ou agradar a Deus ou agradar a homens, temos que escolher agradar a Deus. Exatamente, é bem verdade. Quando a lei dos homens entra em conflito com a lei de Deus, deve escolher a lei de Deus, né? Escolher a lei de Deus acima de todas as coisas, né? Amém. Então vamos seguir, vamos ver o que aconteceu agora, né? Com o rei sabendo que Daniel estava orando ainda, né? 3 vezes ao dia. O Éder, você pode ler pra gente, verso 14? Ah, a Norma entrou. Eu vou pedir para a Norma ler, então. 14? Isso. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Aqueles homens foram juntos. É só o 14, né? Isso, achei mesmo. Obrigado. Vocês ouviram? Então, o rei Dario, sabendo, né, pelos que acusaram Daniel, que Daniel continuava orando, ele ficou penalizado, né? Ele se sentiu
triste, ele se sentiu... ele não gostou, né, dessa situação. Ele não imaginava que esse decreto ele iria condenar Daniel, né? Ele não chegou a pensar nisso, né? Que Daniel não ia se curvar. Então, Daniel tinha essa amizade, Dario, melhor dizendo, tinha essa amizade com Daniel. E quando ele caiu em si, que os governadores e os presidentes armaram para Daniel, ele ficou triste, né? Ele ficou com pesar. E ele, até o pôr do sol daquele dia, ele se empenhou em salvá-lo, né? Então, o rei procurou uma forma de livrar Daniel, né? Mas, como diz no verso 15, a lei dos medos e persas, ela não podia mudar. Quando os reis, eles determinavam um decreto, aquele decreto tinha que ser cumprido, não podia ser revogado, né? Então, o rei Dario ficou de mãos atadas ali, né? Ele procurou salvar Daniel, mas não teve como, né? Ele teve que executar a sentença, né? E aí a gente vai ver por que Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Eu vou pedir, acho que voltou para Lid. Éder, é a vez do Éder. Dê pra gente o verso 16, Éder, por favor. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então o rei acabou executando a sentença, né, do decreto. Ele não teve como anular esse decreto, né? E ele teve que executar a sentença, né? Jogar Daniel na cova dos leões. E ali ele ainda faz um último pedido, né? Uma breve oração, querendo ou não, né? Dario diz assim, que o teu Deus, que você continuamente está servindo, que ele te livre, né? Então, Dario ainda tinha uma última esperança, né? Que o Deus de Daniel podia livrar ele da cova dos leões, se ele quisesse, né? Então, essas foram as palavras que Dario disse para Daniel, né? Com pesar no coração, mas Dario teve que condenar Daniel, né? À cova dos leões. Sabe um negócio que eu acho, assim, para a gente refletir nesse versículo aqui 16? Provavelmente, Dario, ele também conhecia, né? E ele deve ter ficado sabendo ali da história dos amigos de Daniel na fornalha ardente. Com certeza já tinha ouvido a respeito das experiências. E mesmo ele sendo um rei pagão, ele faz esse pedido ali, aquela oração, né? Como se fosse um desejo dele, que Deus te livre. Ou seja, por conta desse testemunho maravilhoso, muitas vezes uma pessoa que nem tinha, né, de fato, uma fé em Deus, ainda assim acreditava. E a gente vê isso também no nosso dia a dia. Quantas vezes pessoas que às vezes nem têm fé, não vão à igreja, quando estão numa situação difícil, ela fala o quê? Ora por mim. Eu sei que lá na igreja vocês têm fé, interceda por mim, peça para Deus me ajudar. Então, assim, para a gente ver, né, como que a nossa fé ela atinge as outras pessoas também. E a fé de Daniel atingia esse rei que era pagão. Então ele falou assim, eu quero que Deus te ajude. Eu já ouvi falar dele, eu sei que você tem fé e um relacionamento maravilhoso com ele, e ele vai te salvar. É isso aí. Então, Daniel, né, ele deu seu testemunho para vários reis, né? Ele deu seu testemunho para Nabucodonosor, que acabou se convertendo. Ele deu o testemunho para Belsazar, e ele também deu o seu testemunho com Dario, né? Apesar de ter, ali a gente acha que ele teve pouco tempo de convivência com Dario, Dario já reconhecia que Daniel era uma boa pessoa. Daniel era uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa correta, né? Em pouco tempo, Dario já reconheceu isso, né? Então, como a Marisol falou, foi um testemunho de Daniel para Dario, que não tinha essa crença, né? Essa fé em Deus. Então, isso é muito bonito também. O próximo verso, 17, eu vou pedir para a Josi ler. Eu esqueci, Josi, de você, desculpa. Oi, vou ler. É o 6:17. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com
o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Beleza. Então, Daniel é jogado na cova dos leões, né? E é colocado uma pedra para ninguém ter acesso, né? Para Daniel não sair e ninguém tentar tirar Daniel, né? E ali o rei sela a pedra com o seu selo, né? Esse selo simbolizava a autoridade do rei, né? Sobre aquela sentença, sobre aquela execução. Então ninguém podia mover aquela pedra de lugar, né? Somente o rei que selou. Isso que simbolizava esse selo que o rei fazia, né? Normalmente era feito ali com cera, né? De vela. Então o rei colocava uma marca que somente ele tinha autoridade de arrancar aquele selo, né? Sobre pena de morte, inclusive, né? Sobre pena de morte. Então, a gente vai ver o que acontece agora, né? Vamos para o verso 18. Ô, Rodney, você lê pra gente? Aproveita aí. Leio sim. 18, né? Então, o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o som. Então, como a gente já comentou, né? O rei ficou muito chateado com essa decisão, né? E ele ali perdeu o sono, ele não conseguiu comer nada, ele estava realmente triste, né? Por ter tido que cumprir, né? Esse decreto. Por ele ter tido que jogar Daniel na cova dos leões, né? Ele não teve forma de escapar depois de uma vez que ele assinou esse decreto, né? Então, a gente vai ver o que aconteceu no próximo dia, quando o rei vai lá tirar a pedra, né? Para ver o que aconteceu com Daniel. Acho que agora sim voltou na vez do Éder, né? Já leu. Já voltou. Ô, Éder, você lê pra gente o 19 e o 20? Leio. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então, o rei vai lá na cova, né? E ele tira a pedra, né? E ele, numa última esperança ali, né? Ele chama Daniel, né? Com voz triste, inclusive, fala, né? Será que Deus, Daniel, te livrou da cova dos leões? Então, ali o rei ainda tinha uma esperança, né? De Deus ter livrado Daniel dos leões. Eu gostaria de fazer um comentário. Por Estão favor. me ouvindo? Sim. Eu ia falar para levantar a mão, mas não tem essa opção aqui. Uma coisa que me impressiona é a sensibilidade do rei diante da situação de Daniel. E realmente me impressiona às vezes que, lógico que depende da nossa relação com Deus, né? O nosso cristianismo ele é com certeza proporcional ao tanto que a gente lê, passa tempo com Deus, ora com os irmãos, mas o rei, ele mostrou tão sensível à situação de Daniel que ele não quis comer, não quis ter diversão, se distrair, e muitas vezes eu não sou tomado, e até muitos de nós, é lógico, não somos tomados dessa sensibilidade. Alguém vem e te conta uma história, narra um período ali que está passando, uma situação difícil, e às vezes a gente não é tocado dessa sensibilidade, sabe? O problema é dele, e isso não é muito congruente com o que Cristo ensina, sabe? Então, se a gente não tem esse coração diante de situações que as pessoas vêm nos contar, a gente precisa estar orando mais a Deus, porque não é natural. Quer dizer, depois do pecado, lógico que não é natural o ser humano ser sensível à necessidade do outro, se preocupar com o outro, mas caminhando com Cristo, a ideia é que cada vez mais nos convergimos para ser igual a Ele. Então, quando a gente não é tomado dessa sensibilidade de a gente deve se apegar mais a Cristo e orar para que Ele nos dê esse coração, porque um gentil, um homem que era totalmente estranho à religião de Daniel,
estava tão envolvido na situação a ponto de não se deliciar com as comidas boas e bebidas que ele tinha por preocupação a ele. Então isso me chama muita atenção. É verdade mesmo. Não é à toa que Jesus falou que o amor esfriaria, né? Então cada vez mais a gente vê isso, né? As pessoas não têm amor, né? Não se sensibilizam pelo seu próximo, né? Então muita gente sofrendo, né? Muita gente com problema de saúde, muita gente até com fome, né? Como tem gente que passa fome, né, no mundo. E às vezes a gente não se sensibiliza, né? É muita verdade mesmo. Se acostumou, né? Se acostumou com as coisas desse mundo e Cristo também ele fala, né? Que a gente não teria que se acostumar com essas coisas. E realmente, quantas vezes a gente vê, né, pessoas até próximas sofrendo e a gente... mas vai passar, ou a vida é assim mesmo. A gente anda meio conformado, né, com essas coisas. É verdade, triste, mas é verdade. Então vamos para o próximo verso, 21 e 22, para a gente dar sequência aqui. Vou pedir para o Cauê ler. Vamos lá. Então, Daniel 6, 21 e 22. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, a gente vê o que aconteceu para livrar Daniel, né? Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, né? Esse anjo é muito importante a gente notar, porque a partir de agora, nos próximos capítulos, nos próximos estudos, esse anjo tem um papel fundamental nas profecias de Daniel. É esse anjo, provavelmente, né, esse anjo que é o anjo Gabriel, é o anjo que vai revelar as profecias de Daniel nos próximos capítulos. Então, a partir de agora, a gente vai ver esse anjo atuando na vida de Daniel. E Deus, ele enviou o anjo para livrar Daniel da morte, né? Então, a gente vê o ministério dos anjos, né? A gente sabe que a gente não pode estar orando, estar adorando anjos, né? Mas a gente pode sim pedir para Deus enviar os seus anjos, conforme a sua vontade, para nos proteger, né? Assim como ele fez com Daniel. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? A gente sabe que a gente vive num grande conflito, né? Entre anjos bons e anjos maus. Mas os anjos bons, os anjos do Senhor, eles estão nos protegendo a todo momento, né? Eles estão a nosso favor, né? Então, aqui, mais uma vez, um anjo protegeu um servo de Deus, né? E o livrou da morte. Não, e assim, né? Se a gente for parar para pensar, eram leões, né? Essa semana aí minha mãe foi mordida por um cachorro, ou seja, um animal que a gente vê na rua já se torna, né, perigoso, já morde e faz um mal. Imagina um leão. Assim, é um milagre muito... É uma coisa impensável, né, pra gente. E Deus vai lá e simplesmente envia um anjo que fecha a boca ali dos leões. Às vezes, em historinha de criança, a gente costuma ver, assim, aqueles leãozinhos, né, mansinho, Daniel até fazendo carinho neles, como se fossem cachorrinhos mesmo. Isso aí é uma coisa divina, né? Não tem explicação. Um homem ficar numa jaula com leões, provavelmente ali leões com fome, né? E simplesmente sair ileso. Divino isso. E essa prática, né, essa cruel prática de jogar adoradores a Deus para os leões, ela se tornou muito, muito usada, né? Até os primeiros cristãos, eles sofriam tortura e eles eram jogados para os leões também, né? A gente tem relatos na história que isso acontecia até depois da época de Jesus. Então, é uma barbaridade, né? O que faziam e buscando perseguir, buscando matar cristãos, buscando matar adoradores a Deus, né? Então a gente vê que esses decretos de morte, eles aconteciam muito, né? E a gente também estudou em Apocalipse que vai acontecer um decreto de morte, então que a gente possa trazer para os nossos dias, né? Trazer para a nossa vida,
para a gente estar em constante oração, se santificando, assim como Daniel, para no momento da prova, no momento da perseguição, a gente estar em pé, né? E mesmo diante da face da morte, a gente não negar o nosso Deus, né? Isso é muito importante a gente ter isso em mente, né? A gente sabe que o mundo caminha cada vez mais para o fim, né? Jesus está às portas, né? Então, a gente precisa estar, assim como Daniel, em constante oração, em constante santificação, para, na hora da aprovação, poder tomar a decisão certa, né? Estar diante de Deus em pé. Ô, Toninho, eu entendo que você tocou num ponto aí que é primordial, né? Daniel não era uma pessoa assim distraída das coisas de Deus, foi colocado numa prova e aí Deus o livrou, né? Daniel, como você falou, né? Ele é uma pessoa que tinha relacionamento íntimo com Deus. É uma pessoa que tinha uma vida de oração, de santificação, uma vida de estudo da palavra, né? Tanto que ele sabia que o período que eles iam ficar na Babilônia era 70 anos. No capítulo 9 nós vamos estudar isso. Então Daniel tinha essa vida de oração. E isso é muito importante, porque se a gente esperar chegar às provas para a gente levar a sério, né, o nosso cristianismo, a nossa espiritualidade, quando as provas chegarem, nós não vamos estar preparados. Nós não vamos ter essa coragem que Daniel teve. Não teremos uma fé com essa intrepidez que Daniel teve. Para a gente ter essa fé, é construir, né, um relacionamento com Deus próximo, viver experiências com Deus diariamente, e isso vai nos fortalecendo para viver experiências ainda maior com Deus, né? E a gente volta a falar, né, que a gente só consegue viver uma experiência com Deus na fidelidade. Pode ser que quando Deus nos chamou, né, não éramos fiéis, estávamos perdidos no mundo, como era o meu caso, mas a partir do momento que a gente tem conhecimento da sua palavra e que a gente decide pelo Senhor, Deus vai nos livrar. Pode ser que algumas vezes vai nos livrar, pode ser que algumas vezes não vai. A história de Daniel, ele foi livrado, né? Mas teve vários outros mártires que não foram livrados, perderam a vida. Mas como disse os 3 amigos de Daniel, né? Se o meu Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não, tá tudo bem. O importante não é estar vivo, não é estar morto. O importante é estar salvo. Então, é isso que eu gostaria de evidenciar, sabe? A importância do preparo. E o preparo tem que ser hoje. O preparo não é no dia da prova. Nós não vamos ficar de braço cruzado aqui esperando chegar o decreto dominical ou qualquer outra lei restritiva ou de perseguição para os cristãos. Se a gente nos preparar hoje, quando chegar esse dia do decreto, nós seremos os perseguidores, em vez de sermos os perseguidos. Toninho, Geniel, aqui eu também, complementando a fala, né, tanto sua quanto do Cauê, a questão também aqui, eu vejo muito isso, né, a questão de propósito. Deus não é que Deus tenha livrado Daniel, o meu pensamento, não é que Deus tenha livrado Daniel por Daniel ter sido o amigo de Deus, por Daniel estar ali tendo um relacionamento íntimo com Deus, porque outros cristãos, como vocês mesmos disseram, também acredito sim que tinha esse relacionamento, quem sabe não, os próprios discípulos, né, tinham esse relacionamento também com Jesus, mas eu vejo aqui muito a questão de propósito. Daniel tinha um propósito a cumprir, e depois o propósito de Daniel era justamente, né, ter toda a revelação profética, e hoje a gente tem a oportunidade disso. E os próprios cristãos também, no início da era cristã, também sofreram isso, mas também tinham um propósito. A morte deles acabou se tornando um propósito para que outras pessoas se convertessem. E por isso que é mencionado até nos livros, né, o grande conflito mesmo, que eram sementes, né, os mártires, a morte dos mártires funcionava como sementes e tal. Quanto mais matavam, quanto mais eles morriam, mais cristãos surgiam. Então eu vejo isso muito uma questão de propósito, né? Deus cumprindo o propósito dele na nossa vida.
Não quer dizer que hoje o nosso relacionamento com Deus, ele não vai permitir que a gente passe por provas. A gente vai passar por provas, a gente vai passar por dificuldades, mas em cada dificuldade a gente tem um propósito a cumprir. E com a nossa dificuldade a gente pode sim, né, levar o propósito de Deus, que é levar a Jesus Cristo, levar o amor de Deus às outras pessoas. Então sempre cumprindo o propósito, independente da situação que estejamos, né? Então, eu vejo muito essas duas situações como um propósito, né? Daniel, cristãos, cumprindo o seu propósito. E nós estamos aqui hoje para cumprir um propósito, né? Nós estamos já na era do fim mesmo, fim dos fins, justamente para cumprir um propósito. Não depende da nossa situação, a gente sempre precisa cumprir, agarrar mesmo, né, esse propósito e levar a mensagem de Deus e transformar muitas e muitas vidas. Amém, amém. Você vê, né, Genielton? Daniel tinha 85 anos já, ele teve uma vida sofrida, uma vida como cativo em Babilônia. Ele podia pensar assim, eu vou orar aqui no meu cantinho, eu não preciso provar mais nada para ninguém, eu já provei durante a minha vida, eu já estou velho, eu já estou idoso, eu não quero mais sofrer, eu não quero isso para mim, né? Mas Daniel, como você diz, ele tinha um propósito, ele tinha esse propósito muito claro na mente dele, né? De testemunhar o Deus verdadeiro até o fim da sua vida, né? Não importa se ele iria morrer ou não, o propósito dele era testemunhar o nome do Senhor. E ele fez isso ali perfeitamente, né? O objetivo dele não era ser salvo dos leões. O objetivo dele era, morrendo ou não, ele testemunhar que ele não se curvaria diante do rei, porque ele tinha esse relacionamento com Deus, ele conhecia a lei de Deus, né? Então ele sabia que ele iria pecar contra Deus, não se demonstrando adorador ao rei, né? Então ele tinha isso muito claro na vida dele, na cabeça dele. A Lid pode ler para a gente o verso 23? A gente vai ver por que Daniel foi salvo agora. Além do anjo tapar a boca dos leões, a gente vai ver por que Daniel foi salvo. Vou ler. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ou seja, ele foi salvo porque ele creu em Deus, né? Porque ele teve fé. Então, Deus enviou seu anjo porque Daniel cria em Deus. Ele tinha essa fé muito viva na vida dele, né? Então ele creu em Deus. E foi por isso que ele foi salvo. Foi por isso que Deus enviou o anjo para salvar Daniel, né? Impedir os leões de matar Daniel. Próximo a ler é a Jana. Jana, você lê para a gente o verso 24? Sim. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, o rei, ele se vingou, né, da trapaça, da mentira que os presidentes haviam contado para ele. Então, ele tirou Daniel da cova vivo e, como punição, ele jogou as pessoas que tinham acusado Daniel na cova dos leões. E muito interessante que ali o rei joga não somente os governadores, ele joga também toda a família dos governadores, seus filhos e as suas mulheres. Por que vocês acham que o rei não fez a mesma coisa com Daniel? Por que ele não jogou os filhos e a mulher de Daniel? Alguém tem alguma ideia? Porque na cabeça do rei, o Daniel não era culpado, né? Então, por isso que essa é a minha visão. Já antigamente, os sábios, os reis, quando eles eram culpados de algo, a família inteira pagava por isso, né? Exatamente.
O rei ali, ele não queria, por exemplo, que um filho de um governador que iria ser morto, ele se voltasse contra o rei futuramente, né? Então ele matava toda a família ali do acusado. E ele provavelmente ele não matou a família de Daniel também, porque Daniel provavelmente era eunuco, né? Ele tinha sofrido essa punição lá com o rei Nabucodonosor. Ele não tinha filhos, ele não tinha mulheres, né? Então a gente viu, isso é um relato histórico, né? É um relato extra bíblico. Mas tem essa referência na história, que Daniel não tinha mulheres justamente por causa disso, justamente porque ele sofreu a castração ali, né? Quando ele ainda era jovem. Então a gente vê que vida sofrida Daniel teve, né? Ele teve uma vida ali de escravo, uma vida que não tinha família, e mesmo assim, no fim da sua vida ainda, ele não negava o Deus dele, não negava a sua fé, ele não se curvava perante nenhum homem. Ele obedecia a leis de homens, ele trabalhava no governo dos reis, mas ele não cumpria leis humanas que entravam em conflito com a lei de Deus. Isso era muito claro na cabeça dele. Ele sabia que a lei de Deus vem em primeiro lugar na vida dele. Então, que testemunho para os nossos dias, né? Uma pessoa que sofreu tanto, sofreu durante a vida inteira, ele até o fim da vida ele foi fiel, né? Ele teve a fé e ele creu no Deus verdadeiro, né? Por isso que Deus enviou o anjo para salvar ele. Algum comentário até aí? Ou vamos para os 2 últimos versos? Eu vou pedir para o Genielton ler para a gente, então, o verso 26 e o 27. Estava falando aqui com o áudio no mudo. Aqui. Vamos lá. 26 e 27. Faço então um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então, aí é o rei Dario falando, né? E que testemunho que ele deu, né? Mesmo não sendo crente, mesmo não seguindo o Deus de Daniel, né? A gente acredita, mas ele, não sei se provavelmente ele sabia da história da estátua, mas ele fez um paralelo ali com a estátua, né? Com a pedra que esmaga a estátua e se transforma no reino eterno de Deus. Ali ele afirma que o reino do Deus verdadeiro, ele não será destruído, ele não terá fim, né? Então, ele, não sei se intencionalmente ou não, ele faz uma referência à profecia da estátua, que Jesus virá nessa terra e cumprirá que o reino de Deus não passará jamais. Ele irá esmagar todos os reinados que estão nessa terra, que já existiram, e aí sim vai ser o reino de Deus perfeito, né? Onde o pecado vai deixar de existir, onde a nossa natureza pecaminosa vai deixar de existir, a gente vai ter o corpo glorificado, e aí sim, não vai ter mais leis humanas nenhuma, apenas a lei de Deus vai vigorar nessa terra. E então vai ser reino eterno, reino que nunca passará, né? E aí no verso 28 diz que Daniel ainda prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, né, o persa. A gente vai estudar no próximo estudo que Ciro começa a reinar, né? A reinar na Medopérsia. Então, a gente vai ver que Ciro também teve influência de Daniel. Então, Daniel, mesmo diante das provas, ele foi provado, ele foi punido da pena de morte, mas ele não morreu porque o anjo o salvou. E depois de tudo isso, ainda Daniel prosperou, né? Então, a gente vê que Deus cumpriu suas promessas, né? Ele fez Daniel prosperar e ele ajudou Daniel em toda a sua vida, né? Daniel, ele estava ao lado de Deus e Deus também estava do lado de Daniel. Daniel cumpriu toda a lei de Deus e Deus correspondeu,
Deus fez Daniel prosperar. Então, que a gente possa ter essa fé de Daniel, né? Que a gente possa se entregar a Deus, ter fé em Deus e confiar nas suas promessas. Confiar que, apesar da gente sofrer nessa terra, apesar da gente ter problemas, de a gente ter aflições, a gente tem essa bendita esperança que o reino de Deus ainda virá nessa terra e será reino perfeito, reino que nunca passará. E aí sim, Deus vai abençoar todos aqueles que buscaram a sua salvação, buscaram relacionamento com Deus. Vamos para o próximo slide. Pode falar. Toninho, eu tô aqui ouvindo você falar e refletindo, né? Que quando vier em nossas vidas as grandes lutas, que a gente se lembre de todas essas coisas maravilhosas que a gente tem visto na palavra de Deus. As pessoas, os personagens sofreram muito, né? Imagina, Daniel, ele poderia ter chutado o pau da barraca, né? Fala, meu Deus, Senhor, eu sou tão fiel, mas não tá dando não, né? E por quê? Porque às vezes nós, por tão pouco sofrimento, a gente faz isso, culpa Deus, vira as costas para Deus e não quer mais saber de nada, né, em relação à fé. E deveria ser o contrário, né? Permanecer mais fiéis. Quanto pior, melhor. Quanto pior a situação, melhor se a gente estiver ao lado de Deus, né? Continuar o nosso posicionamento ao lado de Deus, continuar a fidelidade a Deus, porque aquele verso de Salmo 36, 4, se eu não me engano, que fala: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Para que esse verso também seja uma verdade na nossa vida, assim como foi na vida de Daniel, assim como foi na vida de José, né? Esses grandes personagens. Então, que a gente possa refletir nisso, né? Como é que nós estamos encarando as provas que a gente tem passado? A gente reclama e já desiste, ou a gente vai ser como Daniel, né? Que vai até o fim. Puxa vida, ele estava com quase 90 anos e ainda tem que passar por uma cova, mas como o irmão Genialto disse, né? A questão de propósito. Com certeza, para todas as nossas provas, lutas, dor e sofrimento, existe um propósito. E se a gente permanecer fiel ao lado de Deus, o nosso futuro de felicidade, né, de eternidade será certo. É isso que eu tenho refletido agora aqui nesse estudo. É verdade, Lídia, é uma reflexão para a gente levar aí para os nossos dias, né? O que será que é a nossa provação, né? O que será que é a nossa cova dos leões? O que será que é a nossa fornalha de fogo ardente, né? Às vezes pode ser um problema de trabalho, às vezes pode ser uma aprovação familiar, mas que a gente possa estar testemunhando do amor de Deus, a gente possa estar cumprindo a lei de Deus, estar cumprindo tudo que Ele nos pede, que a gente possa vencer as provações, né? Vencer as tentações, porque a palavra diz que Deus não permite tentação que a gente não possa suportar, né? Então que a gente possa, assim como Daniel, assim como os amigos na fornalha ardente também, assim como José, como você comentou, que a gente possa se entregar a Deus, a gente possa ter essa fé. E a gente só vai conseguir ter essa fé, essa coragem, praticando dia a dia. Assim como Daniel, dedicar um momento do nosso dia, dedicar vários momentos do nosso dia em comunhão a Deus, em oração, em estudo da palavra. Tudo isso aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança que Deus pode nos sustentar, Deus nos sustenta e Deus está conosco, não importa o que ocorra na nossa vida, né?
Ali o Salmo 23 fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, né, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Então, que a gente possa ter essa certeza, a gente possa amadurecer essa confiança, amadurecer essa fé, se dedicando assim como Daniel, se dedicando em oração, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para a gente cumprir, em primeiro lugar, a lei de Deus, e depois, em segundo lugar, a lei dos homens. E só cumprir a lei dos homens se não entrar em conflito com a lei de Deus. Amém. Amém, Toninho. Ô, Toninho, Maravilhoso. só um comentário também, né, que eu acredito que tem uma lição prática muito importante. A gente tem que saber diferenciar o que é prova e o que é tentação, né? O que é prova? Prova é algo que Deus permite na nossa vida para que haja um crescimento espiritual, né? Então é algo que Deus permite na nossa vida para que haja um crescimento espiritual. E quando o que acontece numa prova? A prova vem com uma situação, com uma pessoa, com alguma coisa que acontece na nossa vida que coloca os nossos princípios em xeque, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem inúmeras provas, né? Quando a gente tem recursos limitados e a gente vai lá e separa o que é de Deus, o dízimo, a oferta, isso é uma prova, né? Nós estamos vencendo essa prova do egoísmo, de querer reter tudo, estamos vencendo essa prova de achar que aquilo vai fazer falta, estamos vencendo a prova de desconfiar de Deus, se Deus vai prover mesmo na nossa vida ou não. O mesmo acontece com o sábado. O mesmo acontece com várias questões. Mas existe uma coisa que é diferente da prova, que se chama tentação. Tentação é algo que Deus não. Tentação é algo que Satanás faz na nossa vida para nos colocar próximo do pecado, para sentir o cheiro do pecado, para sentir como que o sabor do pecado, para que você só tenha que pegar da árvore do conhecimento do bem e do mal e colocar na boca, porque ele já está passando no nosso nariz o fruto proibido. Então, é aí que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Algumas pessoas confundem tentação com prova e ficam andando na beira do abismo. Então, por exemplo, vamos supor que não era o caso, né? Mas vamos supor que eu fosse um alcoólatra antes de me tornar cristão. Bom, eu virei um cristão, mas agora eu vou evangelizar no bar. Meu negócio é evangelizar bêbado. Irmãos, tenhamos sabedoria. Se isso era algo que era um problema sério na nossa vida, fica longe desse lugar. Deixa que outra pessoa que não tem problema com o alcoolismo vai evangelizar no bar, evangelizar os bêbados, né? Não necessariamente no bar, mas vai fazer um trabalho com esse tipo de pessoa. E isso a gente tem que levar para todas as áreas da nossa vida. Se nós temos. Satanás sabe, ele nos analisa criteriosamente dia e noite, noite e dia. E através do laboratório dele, ele consegue muitas vezes prever que reação que nós vamos ter diante de uma situação. Veja, ele não é onisciente, ele não é Deus, mas por uma questão de teste conosco, né, de observar, olha, sempre que ele está próximo daquilo, ele age diferente, dá para perceber que ele tem uma queda por aquilo, então vou colocar esse tipo de coisa na vida dele, porque eu quero tirar a salvação dele, eu quero ver ele cair, quero ver ele pecar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tentação não é prova, tentação não edifica. Então a gente tem que andar longe daquilo que a gente tem uma queda, que a gente tem uma fraqueza, né? É como José fez. Com certeza a esposa do faraó lá, do Potifar, né? Devia ser uma princesa, uma mulher lindíssima, super atraente. Mas quando ele se viu sozinho com ela, ele correu, ele foi embora. Porque se ele ficasse ali, possivelmente ele não ia conseguir resistir. Então, para tudo que é na nossa vida que nos leva ao pecado, a gente tem que ficar distante. Esse tipo de coisa não é prova para edificar a nossa fé. Isso é tentação para nos fazer cair. Daniel, aqui nesse caso, ele passou por uma prova. A fé dele foi edificada. Os princípios dele foram colocados em xeque. E ele, com o poder de Deus, venceu essa prova e se tornou um cristão ainda mais forte para vencer coisas ainda maiores pela frente. É isso aí. Acho que tem mais um slide.
É uma frase muito bonita, inclusive, que eu estava lendo. Ela diz assim: o caráter cristão é desenvolvido quando nossa fé é provada. Então, a gente tem que se orgulhar, né, das provas que Deus permite na nossa vida. E a gente pedir sabedoria, pedir a coragem para Deus nos prover a capacidade de vencer a prova, né, de demonstrar que a gente segue o Deus verdadeiro. Deus frequentemente permite passarmos por tentações para nos capacitar a crescer. Então, que a gente possa ter isso em mente, a gente possa refletir essa história. Assim, eu queria contar um testemunho bem rápido para a gente finalizar. Teve uma vez, eu trabalho numa empresa, né? Já faz mais de 8 anos. E assim que eu me batizei, faz 3 anos e pouco, a gente tinha o costume de trabalhar o sábado, muitas vezes. E quando eu me batizei, eu me converti, eu falei: Senhor, eu preciso mostrar lá na minha empresa que eu não posso mais trabalhar no sábado. Eu procurava me esquivar, né, dar desculpas de não ir trabalhar no sábado, só que eu pedi a Deus, me mostre, me dê uma oportunidade para eu explicar que eu não vou mais trabalhar no sábado, né? E dito e feito, na próxima semana, na sexta, 5:30 da tarde, o dono me chamou para conversar, me chamou para uma reunião. E tal, a gente tem muito trabalho para fazer, tem um sistema para entregar, você não pode ficar hoje? Eu falei, ele chama Sérgio, né? Eu falei: Sérgio, hoje eu não posso mais, porque agora eu sigo uma religião, eu sou adventista do 7º dia, e segundo a Bíblia a gente não pode trabalhar no sábado. A gente segue os mandamentos de Deus e é bem claro para mim, eu não vou mais trabalhar no sábado. E ele: beleza, mas hoje ainda é sexta, tal. Eu expliquei, né, que o sábado começava no pôr do sol da sexta e tal. Ele disse assim: então você pode vir no domingo? Eu falei: no domingo eu posso. E aí então eu fui trabalhar no domingo. E é impressionante que a partir de então o sábado foi praticamente excluído da carga horária da empresa. Praticamente foi deixado de lado. Ninguém mais vai trabalhar de sábado hoje em dia, praticamente. É mais costume o pessoal ir trabalhar de domingo hoje em dia do que trabalhar de sábado. Então, eu estou comentando isso só, não para me orgulhar, né? Me orgulhar de nada, mas dar o testemunho que Deus me capacitou para essa aprovação e Deus me deu essa coragem, né? Eu pedi para dar esse testemunho no serviço e Deus deu essa oportunidade, Deus me capacitou, me deu essa coragem de não trabalhar no sábado, né? Eu estou lá até hoje, mas se for o caso também, se tiver que trabalhar no sábado, eu largo o serviço. Isso já está bem claro na minha cabeça, né? Eu peço a Deus cada dia essa firmeza, que Ele me capacite para eu ter essa confiança que Ele me sustenta. E se for para largar o emprego lá, se for para largar a estabilidade, eu peço a Deus para me dar essa fé, para que eu possa cumprir a lei de Deus, cumprir o sábado, cumprir os 10 mandamentos e confiar que Ele nos sustenta, né? Confiar que Ele me sustenta em qualquer situação. Então é isso, o estudo. Espero que tenha ficado claro aí. Com comentário mais. Que lindo testemunho, hein, Nossa, Toninho? tremendo. Nossa, Deus seja louvado. Lindo mesmo. Amém. O estudo foi uma bênção. Muito obrigado. Alguém queria comentar mais alguma coisa? Então, a partir de agora, os próximos estudos vai ser sobre as profecias, né? A gente vai entrar nas profecias do livro de Daniel e estudar profundamente o que cada profecia quer dizer. As profecias do capítulo 7 e capítulo 8, principalmente, são tremendas. A gente vai ver que se cumpriu cada vírgula que estava na profecia. Então, fica o convite para os próximos estudos, né? Que a gente esteja unidos aqui toda sexta. Amém. Amém. Quero agradecer mais uma vez aí o Matheus, que esteve conosco, e o Genielton também, pela primeira vez, né? E os comentários foram muito pertinentes, e eu aprendi muito com vocês hoje também.
Deus seja louvado por tudo. Próxima sexta continuamos contando com a presença de todos. Os comentários foram tremendos realmente hoje. Agradeço a todas as participações. Eu vou pedir para o Cauê fazer a oração. Você ora para a gente, Cauê, para finalizar? Ora sim. Vamos orar então. Senhor Deus de amor, nós te somos gratos, Senhor Deus, por esses momentos maravilhosos onde o Senhor nos reúne, nos agrupa, Senhor Deus, através da tecnologia, para estudarmos a Tua Palavra. Senhor, a Sua Palavra que é vida, a Sua Palavra que é eficaz, a Sua Palavra que nos dá força, conforto, segurança, que aumenta a nossa fé. Que história tremenda esta de Daniel, mais essa história de Daniel, Senhor, que, nossa, mexe completamente com a forma de nós olharmos para a nossa vida espiritual, para a correria que nós vivemos no dia de hoje, que nós temos que colocar o Senhor como primeiro na nossa vida, em primeiro lugar, e o resto vem na sequência, Pai. Porque quando invertemos essa ordem, tudo o resto dá errado. Senhor, trabalhe no nosso coração, na nossa mente, na nossa fé, nos dê força, derrama Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos, em tudo que fizemos, Pai, glorificar o Teu nome. Que a nossa vida seja o testemunho de uma fiel testemunha de Cristo, que glorifica ao Senhor em tudo que fazemos. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor Deus. Derrama uma bênção especial sobre cada um de nós e também as nossas famílias. Dê-nos um restante de noite abençoado, com a Tua proteção e a continuação da adoração do Senhor pela manhã, que seja feito em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Até amanhã para quem for à igreja. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.